Olha só os caras que vieram nos visitar. E aí, mano? Grande Rafael Ferri. E aí, beleza? Pedro. Tranquilo? Pedro Albuquerque, melhor trader do Brasil. Aí, Pedro, responde uma coisa aqui pra câmera. Oi? Tu ganha dinheiro com day trade? Ah, ganho também. Então- Eu tô fudendo o Versa, mas eu ganho com o Day Trade. Então tu vai ter que ensinar a gente que a gente só toma no cu day Ah, trade. não é possível. Essa é a galera do Traders Club, a maior comunidade de traders do Brasil. Se você não conhece, dá uma olhada aqui no link na descrição e dá uma olhada no aplicativo dos caras, é bem legal. É uma comunidade onde as pessoas ficam trocando ideias sobre o mercado. E o Pedro, que é um dos traders líderes aí do Traders Club, disse que ganha dinheiro com day trade. Mas aqui a gente nunca conseguiu. E a gente encontrou uma explicação por que a gente nunca conseguiu ganhar dinheiro. Porque na verdade, ganhar dinheiro com day trade é você entender a anatomia do caos. Por quê? Estatisticamente falando, e aí a gente vai usar todos aqueles conceitos que a gente falou no último vídeo sobre desvio padrão. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui, o link tá aqui em cima. Mas estatisticamente falando, oscilações de ações no intraday são o caos. É o que chamam de ruído branco. Lembra aquele barulho da televisão? Quando não tava pegando? Aquilo ali é ruído branco. Os pontinhos aparecem aleatoriamente e o som também é tudo aleatório. Estatisticamente, é assim que as ações são interpretáveis. E eu vou te explicar por quê. Vamos dar uma olhadinha nas contas? Preciso explicar teste de hipótese, mas quem vai explicar pra vocês aqui é o Tomás. Vamos lá. Como é que é teste de hipótese? Fala aí. Nossa, pode falar palavrão no vídeo não, caralho. Lembra no nosso vídeo de filosofia de investimento que a gente falou que na nossa forma de investir a gente busca tendências de longo prazo, ações que subam durante 10, 15, 20 anos? Pois é, toda essa chave da discussão de investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, está justamente em encontrar essas tendências. É isso que a gente busca. E as tendências, elas existem, estatisticamente falando, que é simplesmente você encontrar retornos que sejam maior do que zero. Então, se você tem uma ação cujo retorno médio dela, mensal, é maior que zero e estatisticamente você prova isso, ali você tem uma tendência, matematicamente falando. Por outro lado, isso no day trade é praticamente impossível de encontrar, porque ao longo do day trade do dia, a ação sobe, a ação cai, a ação sobe de novo, a ação cai de novo. Então você identificar essas micro tendências, tem gente que tem essa arte, só que estatisticamente falando, essas micro tendências não existem. O retorno de uma ação, quando você olha esse retorno diariamente, ele é estatisticamente falando zero. Ou seja, por mais que você encontre um retorno ali que é um pouquinho diferente de zero, olhando as oscilações diárias, e aí não tô nem falando do day trade, como a volatilidade é muito grande, estatisticamente esse retorno ele não é diferente de zero. Você não consegue provar, usando um nível razoável de significância, que esse retorno é positivo. Por isso que os retornos diários, e aí intradiário o problema é ainda maior, eles são ruídos brancos. Ruídos brancos são movimentos totalmente aleatórios. E aí, para deixar claro isso, eu vou te mostrar a conta. Vou te mostrar uma continha realmente, um exemplo para você entender. É olhando isso que a gente decidiu não fazer day trade, mas eu não tô falando que não dá para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que existem pessoas que conseguem ganhar dinheiro com isso. A impressão que eu tenho, por outro lado, é que muitas dessas pessoas não contabilizam o que elas ganham, depois elas perdem, depois elas ganham, depois elas perdem, o que simplesmente denota aí a aleatoriedade do movimento. Vamos lá. Segunda tentativa aqui pro estagiário. Vamos lá. O que é teste de hipótese? Teste de hipótese é quando você testa uma afirmação estatística para ver se ela pode ser rejeitada ou se ela não pode ser ao contrário de rejeitada. Acertou, miserável. Aceita. Aceita isso aí. Entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Para ilustrar isso que eu tô falando, vamos olhar um caso na prática de uma ação que todo mundo conhece, que é uma baita de uma empresa e que ela tem uma tendência natural de crescer ao longo do tempo porque ela fica sempre reinvestindo aquele lucro dela, em expansão e tudo mais, que é o Itaú. O Itaú é uma empresa que tem um retorno sobre patrimônio líquido em torno de 20% há anos e aí a carteira de crédito dela já cresce mais ou menos ali a taxa de juros, né? Que é quanto que ela emprestou e quanto que ela vai cobrando. Então assim, é uma empresa que naturalmente ela tem que ir subindo ao longo do tempo. Essa que é a premissa por trás do Itaú. Vamos começar pela tal da inspeção visual, que é o que os estatísticos gostam de fazer, primeiramente para tentar tomar um caminho de como analisar um certo gráfico, um certo número e tudo mais. Vamos fazer a inspeção visual. Dá uma olhada só aqui nesse gráfico do retorno anual do Itaú. Veja que a quantidade de barrinhas brancas que tem, e até teve um período ali que o Itaú ficou meio de lado, que foi de 2012 ali até 2015, que foi um período da economia ruim, mas não chegou a cair. Mas dá para ver claramente que tem uma tendência aqui, né? Na maior parte do tempo as barrinhas são brancos, o Itaú tá subindo. Ou seja, a gente infere que aqui tem um retorno esperado positivo. Agora,
vamos transformar esse retorno em retorno quadrimestral. Olha esse gráfico do retorno quadrimestral, que é a cada 3 meses. Ainda dá para ver a tendência, mas já não é mais aquela coisa tão óbvia assim, né? Agora vamos trazer isso, vamos olhar o retorno mensal do Itaú. O gráfico já fica muito mais poluído, né? É barrinha branca, barrinha azul, você consegue ver as oscilações do papel no gráfico. O que é isso? É a volatilidade atuando em cima da ação e aí contrapondo aí esses retornos médios que a gente está analisando. Agora dá uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário é uma maluquice, é uma poluição, é um bando de barrinha branca, barrinha azul, que é o Itaú subindo, o Itaú caindo, que é justamente já aí a dificuldade de enxergar essa tendência. Agora dá uma olhadinha aqui nesse gráfico intradiário. Dá para achar alguma coisa aqui, estatisticamente falando? Não dá. Mas vamos para a conta. Vamos olhar os números. Em estatística, quando você quer testar se alguma coisa é verdadeira, você na verdade testa se ela é falsa. Esse é o famoso teste de hipótese que você deve ter estudado lá na faculdade. Lembra do H0 e do H1? Pois é, quando você faz um teste estatístico, você tem o H0, que é a sua hipótese nula, e você tem o H1, que é a hipótese alternativa. Nesse teste, você tenta rejeitar a hipótese nula. Se você rejeitar a hipótese nula, a hipótese alternativa é verdadeira. No caso do Itaú, o que a gente quer saber é se os retornos anual, mensal, trimestral e diário são maiores do que zero. A gente quer saber se dá para provar que tem tendência, ou seja, que esses retornos são maiores do que zero. Então, a nossa hipótese nula vai ser que esses retornos são menores do que zero. E é ela que a gente vai tentar rejeitar. E aí você lembra daquele nível de significância, de confiança? Agora ele fica muito mais intuitivo. Porque quanto maior for o nível de confiança que a gente rejeitar a hipótese nula, maior a confiança que a gente tem de que a hipótese alternativa é verdadeira. Então, nesse caso, quanto maior o nível de confiança, melhor, mais falsa a hipótese nula. E aí, para fazer isso, a gente vai fazer o teste de T-Student, que é um teste que eu até comentei lá no outro vídeo, no qual você não sabe qual é a distribuição de probabilidade da amostra. E aí, até pela lei de grandes números, quando a amostra tem muitos números, essa distribuição de probabilidade tende à distribuição normal que eu comentei. Mas, ao invés de ficar aqui se alongando nisso, eu vou usar uma formulinha do Excel que me dá já esse resultado. E olha só que interessante. A gente pegou a maior quantidade de dados possível que tinha do Itaú, que é desde 1995. E aí, olha como é que é isso aqui. O retorno anual médio do Itaú desde 1995 é 28,6%. E a volatilidade anual desse período é 39,5%. Você vê que ali é muito próximo um do outro, né? Quando a gente traz isso para o trimestre, o retorno trimestral é 6,5%. E a volatilidade trimestral é 15%. Repara que já começou a aumentar a distância, né? Antes era 28,6 para 39,5, agora é 6 para 15. Já é quase 1 para 3. Quando a gente vai para o mês, o retorno mensal do Itaú é 2,2%. E a volatilidade mensal é 9,5%. Já está mais de 4 vezes, quase 5 vezes. E aí, quando a gente olha o retorno diário do Itaú, aí é realmente um liquidificador, uma máquina de lavar, sei lá como é que eu explico isso, é uma loucura. O retorno diário é 0,1%. Isso, estamos falando de um banco que subiu desde 1995 até hoje, na média, 28,6% ao ano. Você vê que quando você traz para o dia é 0,1%. E a volatilidade ao dia é 2,4%. 24 vezes maior do que o retorno. Você já deve estar imaginando o que isso significa, né? Quanto menor o intervalo de tempo que a gente usa, mais o negócio chacoalha em relação à tendência, que nem você viu no gráfico. E aí, sabe qual a conclusão do teste T-Student? Vamos ali para o computador para eu te falar. Eu vou te falar qual foi o nível de confiança a partir do qual a gente não consegue mais rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a gente não consegue dizer que a média é menor do que zero. Se a gente não consegue rejeitar a hipótese nula, então a gente não consegue aceitar a hipótese alternativa, que é que a média do retorno é maior do que zero, ou seja, que tem uma tendência clara estatisticamente naquela janela de tempo. Para o retorno anual do Itaú, esse nível de confiança deu 84%. Geralmente, em estatística, as pessoas usam nível de confiança de 95%, 90%. 84% é um nível de confiança ok, vai. Não é o ideal, mas pelo menos dá para dizer que nos retornos anuais, 84% de confiança, a gente consegue rejeitar que esses retornos são menores do que zero. Ou seja, a gente acaba aceitando que eles são maiores do que zero. Legal, né? Existe então uma tendência aí nos retornos anuais, que nem aquela relação média de desvio padrão dava a entender. Quando a gente já traz para o retorno trimestral, o negócio começa a deteriorar bem. O nível de confiança a partir do qual a gente não consegue mais rejeitar a hipótese nula é 73%, já é mais baixo. Aí, quando a gente vai para o mês, o negócio começa a ficar realmente ruim. O retorno mensal do Itaú, que era ali de 2,2% por desvio padrão de 9%, faz com que, pelo teste T-Student, com 63% de confiança, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Pô,
Se com 63% de confiança tu não consegue rejeitar, significa que ali tu tá quase já no baralhão, né? Porque 50% é o baralhão. E aí, quando a gente vem pro retorno diário, aí é quase 50% mesmo. É 53% o nível de confiança a partir do qual a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Entendeu? Então, estatisticamente falando, nos retornos diários, você não consegue encontrar uma tendência. Se no retorno diário você não consegue encontrar a tendência, imagina então no intraday que a volatilidade é muito maior e aí o retorno é muito menor. Ou seja, realmente o intraday, estatisticamente falando, é um ruído branco. É uma coisa totalmente aleatória, porque isso já vale para o retorno diário. Então, é por isso que a gente não opera o intraday e é por isso que a gente busca tendências as quais a gente vai surfar anos e anos, que nem a gente falou lá no nosso vídeo sobre o nosso estilo de investimento. Porque, estatisticamente falando, só uma tendência de anos e anos consegue ser comprovadamente uma tendência. Fora isso, não é tendência, é ruído. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, mande aí sua pergunta, se inscreva no nosso canal e vamos conversar sobre isso. Você já tinha parado para pensar assim? Estatística serve para muita coisa. Valeu, grande abraço!